Naphtali foi um dos 12 filhos de Jacó. Ele deu origem à tribo de Naphtali. Essa tribo ficou conhecida pela fertilidade de suas terras. Nenhuma das outras tribos de Israel receberam terras mais formosas do que Naphtali. Além disso, seus descendentes também ficaram conhecidos por serem guerreiros valorosos. Nesse vídeo vamos falar sobre a origem e história da tribo de Naphtali. Naphtali foi o segundo filho de Jacó e Bila, serva de Raquel. O nome Naphtali significa literalmente minha luta ou minha disputa. Alguns intérpretes colocam o significado desse nome simplesmente como lutador. De acordo com a narrativa bíblica, ele recebeu esse nome porque Raquel viu em seu nascimento um sinal de que Deus lhe dera uma vantagem em sua luta com a rival, sua irmã Lia. Depois de seu nascimento, Raquel concebeu e deu à luz seus próprios filhos, José e Benjamim. Além de ser meio-irmão de outros filhos de Jacó, Naphtali também era irmão de Dan, por parte de mãe. A Bíblia não fornece nenhum detalhe sobre sua infância e juventude. Sabe-se apenas que ele também esteve envolvido no atentado contra o seu meio-irmão mais novo, José. Naphtali foi pai de 4 filhos, Jaziel, Guni, Jezer e Silém. Desses filhos vieram os descendentes de sua tribo. Depois que Jacó e toda sua família desceu para habitar na terra do Egito, ele abençoou seus filhos e proferiu palavras de profecias a seus descendentes. Sobre Naphtali, Jacó pronunciou: Naphtali é uma gazela solta que dá à luz lindos filhotes. Os estudiosos sugerem muitas interpretações para a bênção de Jacó a Naphtali. Alguns acreditam que ele se refere a uma gentileza de caráter, enquanto outros sugerem que ele pode fazer alusão a um povo ágil que lutou pela liberdade em diversos momentos da história de Israel. Os descendentes de Naphtali passaram a ser conhecidos como a tribo de Naphtali. Quando foi feito um censo dos israelitas no deserto no tempo de Moisés, essa tribo contava com 53.400 homens de guerra, com mais de 20 anos. No entanto, quando o segundo censo foi realizado, esse número acabou diminuindo para 45.400 guerreiros. Durante a peregrinação no deserto, os israelitas das tribos de Naphtali, Aser e Dan acampavam juntos ao norte do tabernáculo. Quando Moisés enviou 12 espiões para explorar a terra prometida, um representante de cada tribo, Naphtali, foi representado por Nabai. Na bênção de Moisés sobre as 12 tribos, ele pronunciou uma bênção sobre a tribo de Naphtali, dizendo: Naphtali é abundante no favor do Senhor e está cheio de suas bênçãos. Ele herdará o sul até o lago. Após Moisés falecer, Josué liderou as 12 tribos em guerras para conquistar e estabelecer-se na terra prometida. Naphtali recebeu seu território na parte norte de Israel, ao redor do Mar da Galileia, fazendo divisa com as tribos de Issacar, Zebulon e Aser. O território de Naphtali tinha cerca de 1.300 km², que ia desde o rio Jordão e os lagos de Merom e Galileia até o vale de Coel e Síria, e abrangeu uma variedade maior de paisagens ricas e belas do que qualquer outra tribo. Também havia 19 cidades fortificadas, dentre as quais estavam Zidim, Zer, Ramate, Recate, Kinerete, Adamá, Ramá, Quedes, Edrei, En-Hazor, Irom, Migdal-El, Orem, Bet-Anate, Bet-Semes e Azor, que sem dúvida era a cidade mais importante. Uma das cidades mais importantes da tribo era Quedes, que deu o nome à região conhecida como Galileia. 3 dessas cidades
também foram destinadas aos levitas da família de Gerson. Inclusive a cidade de Quedes era uma cidade de refúgio. Muitos estrangeiros se instalaram nas montanhas dessa região e por isso ela ficou conhecida como Galiléia dos Gentios. A parte sul de Naftali era chamada de Jardim da Palestina devido à sua fertilidade excepcional. Foi nessa região que Jesus realizou a maior parte de seu ministério público, contando parábolas e realizando milagres. Naftali conquistou a região com sucesso, porém não conseguiu expulsar os cananeus das cidades de Bet-Anate e Bet-Semes, mas pelo menos conseguiu subjugá-los a fazer trabalhos forçados. No tempo dos juízes, essa tribo teve um papel importante na luta contra Jabim, o rei cananeu que exerceu domínio sobre os israelitas. Baraque, o guerreiro hebreu e filho de Abinoão de Quedes, em Naftali, foi chamado por Débora, a juíza e profetisa, para liderar as tribos de Zebulon e Naftali contra as forças cananeias de Hazor. Na continuação da história bíblica, os homens de Naftali continuaram a ser reconhecidos como guerreiros corajosos. A tribo de Naftali, assim como Asser, Zebulon e Manassés, também foi convocada por Gideão para lutar contra os midianitas e amalequitas. Eles responderam ao chamado de Gideão para lutar. Mais tarde, lutaram ao lado de Davi contra a casa de Saul, quando o reino unificado foi estabelecido. Esses exemplos destacam a reputação de guerreiros dessa tribo ao longo da história bíblica. Localizada na fronteira norte de Israel, Naftali sempre esteve vulnerável durante os tempos de guerra. Seu território foi invadido e devastado pelos sírios e, posteriormente, o povo de Naftali foi o primeiro a ser levado cativo pelos assírios quando eles conquistaram o Reino do Norte. No entanto, o profeta Isaías profetizou que essa terra humilhada seria honrada e que a luz brilharia para aqueles que caminhavam nas trevas. Essa profecia foi cumprida quando Jesus Cristo estabeleceu seu ministério na Galiléia, onde ficavam as cidades que pertenciam à tribo de Naftali. Isso mostra como a mensagem de Isaías teve um impacto significativo e se tornou realidade na época de Jesus.